Dá pra ver que eu não tô em casa, tô num cenário alternativo e vou falar muito pouco nesse Bom Dia Gigante. Mas não é por conta disso que vai ter pouca informação. Muito pelo contrário, principalmente para você que ainda não conseguiu assistir às 2 horas da live de ontem. Então vou trazer aqui informações importantes. Mas antes, um recado de um parceiro legal aqui do canal Atenção Vascaínos para você que gosta, por exemplo, de jogos online. Confere só! FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se no link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com. Esperamos por você! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira, num cenário aqui meio arranjado, mas claro, para trazer sempre as melhores informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Então logo de cara, até pelo esforço que a gente fez hoje para trazer as informações para você, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa sempre um like nesse vídeo, compartilhe e claro, acione o sininho das notificações, assim sempre que a gente subir um vídeo, você vai ser muito bem informado através do YouTube e claro, também siga a gente nas redes sociais, @avascaínos e acesse o nosso site atençãovascaínos.com.br. Eu chego aqui nessa terça-feira trazendo muitas informações, mas falando muito pouco. Até porque o Vasco também está falando muito pouco. Deve apresentar hoje 2 reforços, pelo menos anunciar de forma oficial. 2 jogadores que estão praticamente acertados com o Vasco. O volante Júnior Urso, que veio dos Estados Unidos, estava jogando no Orlando City, rescindiu o contrato com o time americano, já está no Rio de Janeiro e deve ser anunciado hoje pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, assim como o centroavante Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Goiás, com 19 gols, chega ao Vasco para ser o camisa 9 da temporada 2023. E o agora ex-companheiro do Pedro Raul, jogador que também passou pelo Vasco, o volante Felipe Bastos, atuou no Goiás ao lado do Pedro Raul nessa temporada e ele admite que conversou com o próprio atacante e recomendou jogar sim com a Cruz de Malta no peito. Já falei com ele, me perguntou e só deixei boas referências, óbvio, né? Brinquei até com ele, pô, aqui era ruim. Nunca foi ruim sem dinheiro. Agora, maravilhoso com dinheiro, irmão. Vai com tudo, merece. Vai com tudo, eu falei com ele. Até porque é um cara que é trabalhador, muito trabalhador. É um cara que sofreu quando ele saiu do Botafogo pro futebol japonês. Ele sofreu muito lá no Japão, né? Um cara que não conseguiu se adaptar. Ele não conseguiu se adaptar. E quando ele volta pro Goiás, ele volta em baixa, né? Não em baixa, mas ele não volta como ele saiu daqui do Brasil. Então ele fez uma arrancada na carreira dele, tanto que agora ele teve o poder de escolha, né? Então ele veio perguntar pra mim do Vasco. Eu falei, mano, vai com tudo. Mano. A torcida, o clube, e ele tá se estruturando. O único problema do Vasco que as pessoas não queriam vir realmente era o salário atrasado. Porque aqui, no Rio de Janeiro, você tem tudo. Pô, no Rio de Janeiro é lindo pra caramba. Ainda vai morar nos melhores lugares. E aí, você jogando num time que vai ser competitivo, pô, estádio cheio todo jogo. Pô, então, com certeza você vai brigar por título e conversando com ele, ele me confidenciou que tem sonho de ir pra seleção brasileira. Tanto que ele tava na lista aí, né? Dos 50 e todos aí. Tanto que ele tava na lista. Então, pô, não tem coisa melhor que você vir e imagina se ele faz um campeonato que ele fez pelo Goiás. Com a camisa do Vasco. Pô, se credencia. Se credencia. Então, eu conversei com ele, ele falou que ia decidir. Acho que decidiu pelo Goiás, pelo Vasco. E torço muito pela vitória dele, que logicamente a gente vai torcer pelo Vasco.
E o técnico Maurício Barbieri foi apresentado ontem de forma oficial lá no CT Moacir Barbosa, na reapresentação do elenco, e ele deu uma entrevista coletiva a vários jornalistas que estiveram presentes, inclusive Flávio Dias, aqui do canal Atenção Vascaínos, falou sobre várias situações. Você que não viu ontem o AVNews, o Flávio trouxe muitas informações, todos os detalhes dessa entrevista coletiva. E aí ontem eu bati um papo com o paparazzo rubro-negro, isso mesmo, um cara que tem aqui mais de 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, que cobre o Flamengo diariamente e que teve muito contato com o próprio Maurício Barbieri quando foi técnico do Flamengo na base e também no profissional. E ele fala, mesmo como rubro-negro, diz que a escolha do Vasco foi certa em apostar em Maurício Barbieri. Eu acho que o Vasco não foi mal não na contratação, ele é dos técnicos promissores aí. Eu acho que tá acima daquele... Como é que fala? O que teve problema lá com a mulher do presidente lá, o Roberto Valentim. Valentim. Eu acho que o Barbieri tá acima de Valentim, tá acima do outro que treinou o Botafogo. Como Jair Ventura. Tá acima. Ele tá acima, né? Tem muito treinador aí no Brasil que deixa a desejar. Eu acho que o Barbieri segue um caminho aí de crescimento, de evolução. É jovem, acho que é mais novo que eu, cara. Uhum. Ele Acho que tem 41, 42. Eu tenho 44, é isso aí. Eu confio no trabalho dele, cara, mas eu acho que, né, ele vai precisar de elenco, né? E aí, já conseguiu ver as 2 horas do AVNews ontem à noite aqui no canal Atenção Vascaínos, a nossa tradicional live de segunda-feira? Não conseguiu assistir? Calma, o card está passando aqui em cima, mas vou trazer aqui um resumo importante quando o Flávio falou de jogadores que podem ser contratados pela equipe para a próxima temporada. Dos goleiros Kehler, do Internacional, Marcelo Groi, que está na Arábia Saudita, além do meio-campo Vina, do Ceará, e o lateral Kelvin, do Atlético Paranaense. Confere todos os detalhes sobre esses jogadores aqui no Bom Dia Gigante. A situação envolvendo o goleiro Kehler, o Vasco fez nova investida ao Internacional. O Vasco pressiona na contratação desse goleiro. É o goleiro que o Paulo Brax quer, de qualquer maneira. Paulo Brax vendo o Kehler como no Pedro Raul, 2 jogadores alicerces desse time. Um grande goleiro, um goleiro promissor e um atacante que faz gol. É basicamente isso. Então todos os esforços em cima desses 2 jogadores. O Pedro Raul já logrou êxito. O Kehler, o Vasco insiste. Eu ontem falei com o Bruno Junqueira, empresário do Marcelo Groi, goleiro, que está na Arábia. O Groi tem contrato até o meio do ano com o Al Ittihad. Na Arábia é comum, o jogador não recebe em dia, é incrível, mas ele vai pela grana, e às vezes, mesmo o atrasado, vale a pena, né? 2 meses de atraso no Al Ittihad vale 1 ano de salário aqui. Então o cara fica naquela, bom, vou segurar. Para sair, teria que se negociar e de repente vai à FIFA. Só que quando você vai à FIFA, notifica o clube, os árabes têm 15 dias para resolver tudo. É uma dúvida, que de repente eles podem, então vou pagar 15 dias aqui. Então, para acontecer alguma situação do Marcelo Groi, tem que ser muito seguro. Seria importante, um projeto esportivo bacana, me disse o empresário do jogador, o Vasco não entrou em contato com ele, não houve nenhum contato, mas há o interesse. Eu já trouxe essa informação aqui. Mas o goleiro que o Vasco quer é o Kehler, e continua forçando junto ao Internacional de Porto Alegre, que está no mercado buscando um outro goleiro. Isso aí é notícia certa e comprovada. O Inter quer outro goleiro. Sobre Vina, eu falei agora há pouco com o jogador, ele está em Balneário Camboriú, foi visitar os pais, ele se reapresenta na sexta-feira ao Ceará, mas o empresário do jogador André Cury confirma a sondagem e a proposta do Vasco, o interesse de ter o jogador para a temporada 2023. Não sei nem se para ser titular absoluto, para brigar ali, porque o Vasco está buscando um outro meia. Tem outros meias que o Vasco está atrás. Mas o Vina é um jogador que está com um contrato até 2024 com o Ceará. É um jogador que ganha um alto salário. Teria que fazer uma adequação, porque ele perdeu prestígio. Talvez até não ter um aumento, manter-se no salário.
Perguntei ao Vina, para você vir para o Vasco numa condição de trabalho, ele falou, pô, cara, seria maravilhoso jogar a Série A, estar num clube com a projeção do Vasco, vamos esperar evoluir, se a coisa evoluir, a gente está aí em breve para conversar com vocês. Me parece muito animado, muito feliz, muito satisfeito, e o Vina é um desses dois do Ceará que teve o oferecimento ao Vasco. O outro foi o Messias, zagueiro, que o Vasco não quis, e agora o Vina como meia. Outra posição que o Vasco está buscando, a lateral direita. A situação do lateral direito, Kelvin, que é a obsessão também do Vasco, é difícil, como é difícil a situação de Davi Terãs, como é difícil a situação de Pedro Henrique, já falei isso aqui para vocês. Negociar com Mário Celso Petralha no Atlético do Paraná é difícil para Dedéu. O homem é difícil. Está precisando de grana, o Atlético está bem, só vender se for muito caro. Mas o Kelvin tem uma situação, porque ele está com um contrato por vencer daqui a um ano, de repente se espera até abril, 6 meses antes, de repente faz um pré-contrato, dá para fazer, é uma situação. Mas o Vasco precisa de laterais agora, porque o Vasco não os tem. Barbieri falou do Paulinho, que é muito jovem, o Gabriel Dias hoje foi solto um boletim médico da situação dele, que ele está em atividade, está treinando, vai estar na pré-temporada, mas ainda não tem condição de fazer um jogo completo, muito pelo contrário, ele fez uma operação na patela do joelho direito, está fora, completamente fora para agora, para início. O Vasco precisa de 1 a 2 laterais direitos. O Kelvin, então, é uma situação complicada. E agora o Flávio volta aqui nesse Bom Dia Gigante para atualizar você sobre informações do atacante colombiano Diego Valós, que atua na Argentina, e também do zagueiro brasileiro Lianco, que joga na Inglaterra. Confere só essas duas informações importantes aqui no Bom Dia Gigante. O presidente Andreas Fassis, do Talheres, hoje mandou mensagem e já mudou o discurso. Porque eu perguntei a ele, presidente, alguma novidade? E ele me disse, não, nenhuma novidade. Mas continua aquele valor de 9 milhões por 70%? Não posso falar. Isso a gente ajusta entre os clubes. Semana passada ele deixou bem claro para mim. Se não for por 9 milhões e 70%, não tira o jogador. Quer dizer, é negociante, amigo. Mete o preço lá em cima. Quem quiser pagar, o Vasco ofereceu e está confirmado 2 milhões de dólares pelo jogador. Pode aumentar um pouco. E olha, eu não duvido muito não, porque o jogador está fazendo pressão, o jogador já teve ano passado a promessa do presidente em liberá-lo, o presidente fez a mesma peça teatral e pediu 10 milhões e não apareceu ninguém, absolutamente ninguém. Esse ano ele está pedindo de novo alto, veio com o papo da Alemanha, não há nenhuma proposta da Alemanha, absolutamente nada, pelo menos por enquanto, pelo jogador. E a gente tem que ver, porque é um jogador de bom nível, tem 26 anos, jogador de uma seleção que não foi ao Mundial, então não está tão valorizado assim, e quer sair para se projetar. Tem negócio. Não acho que seja impossível não que o colombiano possa vir. E um outro jogador, que hoje eu conversei com o pai dele, de novo, Marcelo Viankovic, pai do Lianco, zagueiro. O empresário Frederico Moraes já recebeu o telefonema do Vasco, já sabe, mas me disse o Marcelo hoje de novo. Tem que formalizar a proposta. Tem que chegar junto. O jogador do Southampton, da Inglaterra, está querendo voltar ao Brasil, não está afastado dessa possibilidade, teria interesse de voltar ao Brasil até por conta de seleção, já falei isso aqui. O Bremer, zagueiro, que foi à Copa do Mundo, foi com o Lianco, juntos foram para o Torino da Itália. O Bremer seguiu carreira e foi para uma Copa, o Lianco parou, então para o Lianco meio que se perdeu o tempo. Então para ele seria importante reaparecer. E para o Vasco, o Lianco seria um jogador fundamental, eu diria até para ser capitão de um time. Pela liderança dele, pela experiência que ele tem, é um jogador que já jogou na Itália, é um jogador sérvio, porque ele tem dupla nacionalidade, chegou a jogar pela seleção da Sérvia e está jogando a Premier League pelo Southampton. Seria um jogador muito interessante, é um jogador jovem, tem 26 anos de idade também, seria um jogador bastante interessante. Há negócio, há negociações. Vai acontecer amanhã? Não. Mas já foi dada a dica hoje ao torcedor.
Neste mês de dezembro, a Pompador quer você na loja. Produtos de alta qualidade, perfumes, joias, relógios com descontos de até 50%. E os 10 primeiros assinantes do canal Atenção Vascaínos que entrarem em contato pelas nossas redes sociais estarão com voucher de R$50 para retirar na loja. Shopping Barra Square, Barra da Tijuca. A Pompador quer você na loja. Mande sua mensagem agora e ganhe esse presente. É isso, galera. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. Como eu disse, meio improvisado, mas sempre com o compromisso de trazer as principais informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos. Por isso que eu peço a sua moral de se inscrever aqui no canal. Já somos mais de 197 mil inscritos. Tá faltando um pouquinho para bater a marca de 200 mil inscritos. Eu conto demais com a sua audiência e também com a sua ajuda. Basta deixar o like sempre nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar, porque pegando o link, jogando lá nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, avisando para todo mundo que tem vídeo novo no canal Atenção Vascaínos, mais vascaínos chegam para cá para bater um papo com a gente, para assistir o nosso material. E também siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, o nosso site atençãovascaínos.com.br e o nosso segundo canal, o Ave Mais, que tem mais de 64 mil inscritos e eu conto demais com a sua audiência, com o card passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir. Ótima terça-feira para vocês. Hoje à tarde tem vídeo lá no canal Ave Mais e à noite chega o Flávio Dias com muitas informações no nosso AV News. 9h30 da noite, se for ao vivo. Se for gravado, 10h30 da noite aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto. Grande abraço. Valeu. Fui.